A promessa, capítulo 17. A promessa da segunda vinda de Cristo para contemplar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido, que os levará novamente ao paraíso perdido. Enoque, a sétima geração, desde os que viveram no Éden, que andou com Deus por 3 séculos, declarou: Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Na noite de seu sofrimento, Jó exclamou: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Os poetas e profetas da Bíblia escreveram acerca da vinda de Cristo em palavras cheias de fogo. Regozijem-se os céus e exulte a terra diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Isaías disse: Este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. O Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que voltaria. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhe lugar. E se eu for, voltarei e os levarei para mim. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno de Cristo. Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E Paulo testemunhou, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. João, profeta de Patimos, disse: Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então o longo domínio do mal será quebrado, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O soberano, o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então o reino de paz do Messias será fundado. O Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. E todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio ao sofrimento e à perseguição, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo era a sua bendita esperança. Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do advento do Salvador, quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados com os vivos para se encontrar com o Senhor no ar. E assim diz ele: estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Em Patmos, João, o discípulo amado, ouviu a promessa: sim, venho em breve. E sua resposta é a oração da igreja: Amém. Vem, Senhor Jesus. No calabouço, na fogueira e na forca, onde cristãs fiéis e mártires testemunharam da verdade, ecoa pelos séculos a expressão de sua fé e esperança.
Um desses cristãos disse: Tenho a certeza da ressurreição pessoal de Cristo e, consequentemente, da nossa ressurreição por ocasião de sua vinda. Eles, por esse motivo, desprezavam a morte e estavam acima dela. Os valdenses nutriam a mesma fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley e Master olhavam com fé para a vinda do Senhor. Essa era a esperança da igreja na época dos apóstolos, da igreja do deserto e dos reformadores. A profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como podemos saber que esse dia está próximo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Foi assim que João, o profeta, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem o segundo advento. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. O terremoto que abalou o mundo. Essa profecia se cumpriu em 1755, no mais terrível terremoto já registrado. Ver apêndice. Conhecido como o terremoto de Lisboa, atingiu a Europa, a África e a América. Pessoas o sentiram na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma área de, no mínimo, 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o abalo foi quase tão grande quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a costa da Espanha e da África, engolindo cidades. Montanhas, algumas das mais altas de Portugal, foram subitamente abaladas desde o alicerce, conforme parecia, e algumas delas se abriram no topo, que se rachou e partiu de modo assustador. Partes imensas foram jogadas para baixo nos vales próximos. Algumas pessoas contam que viram chamas saindo dessas montanhas. Em Lisboa, houve o barulho de um trovão subterrâneo e logo em seguida um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60 mil pessoas morreram. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima de seu nível normal. O terremoto aconteceu em um dia de festividade religiosa no qual as igrejas e os conventos estavam repletos de pessoas. Bem poucos escaparam. O terror das pessoas foi indescritível. Ninguém chorou. Era maior que as lágrimas. Elas corriam de um lado para o outro, frenéticas em horror e perplexidade, batendo no rosto e no peito, clamando: misericórdia! O mundo está acabando. As mães se esqueciam dos filhos e corriam para cima e para baixo com imagens de crucifixos. Infelizmente, muitos correram para as igrejas em busca de proteção. Inutilmente tentaram ficar perto do pão e do vinho. Em vão, as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres e a população foram enterrados na mesma ruína comum. O escurecimento do sol e da lua. 25 anos depois ocorreu o sinal seguinte mencionado na profecia: o escurecimento do sol e da lua. Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
Os 1260 dias ou anos terminarão em 1798, um quarto de século antes. A perseguição havia praticamente se extinguido. Após essa perseguição, o sol escureceria. Em 19 de maio de 1780, essa profecia se cumpriu. Uma testemunha de Massachusetts descreveu o acontecimento da seguinte maneira: uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro, como normalmente acontece às 9 horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade, pavor e aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho nos campos. O carpinteiro deixou suas ferramentas, o ferreiro sua oficina e o comerciante seu balcão. As escolas dispensaram os alunos e as crianças correram com medo para casa. Viajantes pediram abrigo na fazenda mais próxima. O que vem em seguida era a pergunta em cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra, o que havia chegado o dia do juízo, o fim de todas as coisas. As pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras queimava com tanto brilho quanto em uma noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros, o gado se reuniu e se abaixou no pasto, sapos coachavam, pássaros cantavam suas músicas noturnas e morcegos voavam, mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares, os textos dos sermões improvisados em todos os lugares eram aqueles que pareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão, densidade, a escuridão alcançou a densidade máxima pouco depois das 11 horas da manhã. Na maior parte do país ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que horas era. Olhando em relógio de parede ou de pulso, não conseguiam comer nem fazer as tarefas domésticas sem a luz de velas. Lua como sangue. Quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficava visível sem o auxílio de luz artificial. Quando as pessoas viam essas luzes nas casas vizinhas e em outros lugares, à distância, era como se estivessem contemplando uma espécie de escuridão extrema que parecia não deixar passar claridade quase nenhuma. Se todos os corpos celestes do universo tivessem sido envoltos em cortinas espessas que não deixam a luz passar ou se extinguindo por completo, as trevas não teriam sido mais completas. Quando passou da meia-noite, a escuridão desapareceu e a lua, ao ficar visível pela primeira vez, tinha aparência de sangue. 19 de maio de 1780 entrou para a história como dia escuro. Desde os tempos de Moisés, não foi registrado nenhuma escuridão semelhante em densidade, em extensão e duração. A descrição das testemunhas ecoa as palavras do profeta Joel registradas 2500 anos antes. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Cristo disse: quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele mostrou a seus seguidores as árvores em flor da primavera. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Na igreja, porém, o amor por Cristo e a fé em sua vinda haviam se esfriado. Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus estavam cegos para instruções do Salvador acerca dos sinais de seu aparecimento. Negligenciaram a doutrina do segundo advento até ela ser, em grande medida, ignorada e esquecida
em especial nos Estados Unidos. A devoção desgastante por ganhar dinheiro, a corrida em busca de popularidade e poder levaram o povo a adiar para um futuro bem distante o dia solene no qual o mundo conforme o conhecemos irá passar. O Salvador predisse a condição espiritual desprezível dos crentes que predominaria pouco antes de seu segundo advento. O conselho de Cristo para quem vivesse neste tempo foi: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Era importante alertar as pessoas a se prepararem para os acontecimentos solenes ligados ao fechamento da porta da graça. Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Quem será capaz de permanecer de pé quando vier aquele que tem olhos tão puros que não suportam ver o mal e não podem tolerar a maldade? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei a fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-lo. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas.